Fala galera, tudo bem com vocês? Uma boa noite para vocês. Hoje estamos aqui, nossa casa, sua casa, então vou fazer aquela velha pergunta. E aí, tudo bem com vocês? Fala que sim, fala que não. Sou o D2, estou aqui trazendo conteúdos para vocês, informação, entretenimento. E hoje nós vamos estar falando de um tema bastante sério, um tema que realmente as pessoas, assim... Eu não vou falar que não leva a sério, cara, porque a gente leva assim. Mas às vezes não vou falar também que é falta de empatia, porque às vezes a pessoa fala, é falta de empatia, não. Às vezes é falta de informação, é falta de divulgação. A mídia não divulga muito também. Eu até pesquisei um pouco por que ela não divulga, e vou falar. Ela não divulga muito também para não alarmar também, porque tudo que foge do controle do governo, de tudo isso, demonstra que, eu já estou falando isso em dados, tá? Demonstra que o governo está perdendo o controle dessas coisas. Aí nós vamos estar falando hoje sobre... Nós estamos no mês de setembro, vamos estar falando sobre o mês de setembro amarelo. E, infelizmente, é um mês que foi tirado essa data para falar sobre o suicídio, né? Pra não falar. Falar sempre tem que ser falado. Mas é para lembrar mesmo essa data, para afirmar mesmo uma campanha. Eles abrem campanha, essas coisas todas. E hoje nós estamos aqui com uma convidada super, cara, mas muito bacana, que é expert nessa área, que defende muito, assim, que tratam muito pessoas também que estão ali vindo com sintomas, às vezes até tentando ali, às vezes tentar não deixar chegar nesse ponto na questão do suicídio. Estamos aqui hoje com Gisele. Gisele, muito obrigado. E se apresente pra galera aí. Eu agradeço o convite, né? Agradeço muito. Eu sou a Gisele, eu sou psicóloga. Hoje eu atuo na área da psicologia, na área sistêmica comportamental. Sim. E tô aqui para poder falar, né? Fui convidada com esse prazer para estar falando sobre a prevenção, né? O mês de setembro amarelo. Por que setembro amarelo? Então, assim, hoje eu atuo na área e atendo muitos adolescentes, muito adulto. Não tem uma idade específica que passou, que tem a tendência suicida, né? Sim. Mas a gente está aí para trabalhar, para trazer, como você mesmo falou, uma prevenção, prevenir a nossa sociedade de como eu posso correr, como eu posso escapar, como eu posso entender que eu estou indo para uma tendência suicida, porque tem isso também, né? Eu entendo que eu estou indo para esse caminho, como que é essa questão? Eu estou indo para esse caminho, mas no mais é esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje sobre a prevenção. Na verdade, a prevenção tudo que a gente previne é coisas que realmente dão sinais desde o começo. Desde o começo. Então, na verdade, esse bate-papo é mais também pra gente trazer pra galera como identificar. Ou às vezes até a gente mesmo, cara, tá indo no caminho e não tá sabendo. Sim. É prevenir para não acontecer. Sim. É cuidar da mente, né? Quando a gente fala assim, cuidar da saúde mental. Eu vou cuidar, descobrir quem eu sou, descobrir meu comportamento, quais são minhas emoções, o que me leva a ter uma tendência suicida. Sim. Que é o importante a gente saber. O que me faz levar esse caminho? É algum sentimento, é algum gatilho, é alguma emoção? O que me faz querer tentar acabar com a minha vida? Será que eu quero realmente acabar com a minha vida, como é o nosso tema, né? Sim. Ou eu quero desaparecer? Cara, e quando a gente fala em acabar, eu acho que ninguém quer morrer, cara. Não. No fundo, assim, tá doendo. Você machucou a mão, aí eu vou cortar ela para parar a dor. Não existe lógica nisso. Não. Mas como que é esse querer? Acontece que o paciente, ele não quer, como você falou, ele não quer acabar com a vida. Ele quer sumir a dor. Ele quer estancar aquela ferida, só que a única solução que ele vê eu vou tomar um remédio, que eu vou ficar aí umas 2 semanas em coma e depois eu volto, eu vou esquecer daquela dor. Ele quer esquecer a dor, ele não quer acabar com a vida dele. Na mente dele, ele vai tomar aquele medicamento e vai acordar como se nada tivesse acontecido. Vai passar a dor. Vai passar a dor. Ele quer acabar com aquela dor, com aquele sentimento. Ele não quer acabar com a própria vida. Que é o que a gente tem que pegar aí. Só que ele não acha, ele não tem na mente, né, que ele vai só acabar com a dor, né? Sim. Ele trabalha aquilo, vou acabar com a minha dor, vou tomar esse medicamento. Mas no fundo, dependendo do tanto, da causa, de como ele faz, ele acaba acabando com a própria vida, sem querer acabar com a vida. Ele faz isso inconscientemente. Inconscientemente. Não é uma coisa premeditada, não é uma coisa... Não, cara, eu vou... Igual, esse dia eu tava pensando, estava fazendo um levantamento de pessoas que eu conheci e que
se suicidaram. E eu fui, como a gente se conhecia, assim, não era muito amigo, mas eu fui traçando assim, cara, como que era a personalidade de fulano? Eles não demonstravam muita coisa. Normalmente não tem um sinal, tipo, como a depressão, né, como a ansiedade, eu vou dando sinais de comportamento onde eu vou entrar num estágio depressivo. O suicida não. É uma sobrecarga de emoção momentânea que ele sente, que ele acha que ele não vai dar conta, que é aquela situação e acabou. E não é isso. Ele não entende que é uma situação difícil, que nem a pandemia veio aí. Ela trouxe uma crise de ansiedade, assim, muita gente não conseguiu lidar com aquela emoção, com aquelas questões financeiras, que foram muitas lojas que teve. Nossa, muito. Muita gente fechou, muita gente teve que ficar fechado por um período muito grande e boleto não parava de chegar. As questões financeiras eu tinha que pagar tudo em dia, então eu tinha que se virar dinheiro. Então a pressão por querer dar conta, por ter que dar conta, era muito grande. Então, a questão também do medo de morrer. Porque a mídia começou a falar, ó, se você chegar perto de alguém, você morre. Aí começou, infelizmente, aquela galera postar vídeo na internet de pessoas falta de ar, morrendo no meio da rua. Aí você dentro de casa, confinado, o que você pensa? Fala, cara, eu vou morrer. E começa a aparecer até sintomas. Porque no período pandemia, não, vai começar com uma tosse, vai começar com uma dor no corpo, e a crise de ansiedade, ela vem com dor no corpo, formigamento na perna, tonteira. Aí você começa a dar uma crise de ansiedade e tá achando que tá com Covid. Porque muitas pessoas, eles colocavam aqueles ranking de números de pessoas contaminadas. Sim. Muita gente tava só fazendo teste porque tava com aquilo na cabeça. Não, eu tô com Covid. Então ela já tava sofrendo antes de pegar o Covid. Já tava fazendo uma pré-definição pra, cara, eu tô e pronto, acabou. E o corpo sente. Quando o seu psicológico ele trabalha aquela ideia, já era. Já era. A gente fala muitas vezes assim, é uma doença emocional. É algo emocional que vira físico. Sim. E começa a apresentar sintomas. Porque você fica acelerando aquele pensamento, trabalhando aquilo na sua mente, quando você vê, você já está com um sintoma de tanto potencializar aquele sentimento. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado. Quando a gente fala em prevenção, é eu prestar atenção no que eu tô pensando. É ser um detetive da sua mente. Opa, isso aí vai me levar para tal caminho. Mas isso é possível? Porque, por exemplo, quando a gente está no processo de depressão, isso inconscientemente a gente consegue se prevenir? A gente tem que buscar escape. Muitas vezes, né, por exemplo, o estágio de depressão. O paciente depressivo, eu vou trabalhar com ele, motivar ele, fazer com que ele se encontre dentro dele mesmo, porque a depressão é uma ausência dela, é uma doença mental, psíquica. Sim. Eu preciso tratar com medicamento, vale a gente sempre falar isso. Medicamento é essencial, porque se eu não entro com medicamento, eu não vou trabalhar minhas percepções, meu neurológico, meu sistema neurológico, não vou trabalhar. Então é necessário entrar com medicamento e é necessário fazer terapia, porque na terapia você vai falando da sua dor, da sua angústia. Porque a gente entra no estágio onde eu vou só guardando emoções. Fico chateado, eu não falo. Fico magoado, eu não falo. Fico estressado, eu não falo. Eu vou só alimentando aquilo. Aí aquilo vai virando uma angústia. Aí você vai entrando em desespero, porque você não tem com quem falar, não tem que pedir ajuda. Você vai alimentando aquilo. Aí na terapia a gente vai colocando isso pra fora, trazendo para o paciente com que ele se enxergue que aquilo é um momento que ele está passando. Sim. Porque ainda existe a diferença, D2. Eu existo e eu sou. Eu sou a Gisele, psicóloga, alegre, feliz, mas eu estou passando por um momento de tristeza, ou eu perdi um emprego, ou eu estou no processo de luto, ou eu perdi um namorado. São N questões que, pra mim, às vezes, perdeu um namorado, isso é bobeira. A gente não sabe o emocional da pessoa. O estado daquela pessoa, né, cara? Pessoa. A gente fala assim que existe um linear. Cada um de nós tem um linear que é o estágio o tamanho da nossa dor, onde a gente vai medir. Então, às vezes, pra você, quando você bate o dedo ali na quininha, é uma dorzinha de nada. Mas pra mim, meu linear é uma dor terrível. Então, cada um de nós tem um nível de dor, um nível de sentimento. Cada um de nós sabe como vai trabalhar essa dor. Às vezes uma pessoa passou por um lance e fala, não, cara, você é forte demais, se fosse comigo, eu não sei o que estaria acontecendo. Ou igual quando a pessoa perde alguém, você nunca perdeu, você fala assim, cara, nossa, eu imagino que é perder alguém. Não, você nunca perdeu. Então, assim, é até meio chato falar isso, que a pessoa fala assim, nossa, cara, eu perdi meu emprego, e a outra nunca trabalhou. Ó, cara, eu imagino o que você tá sentindo. E só pegando um gancho aí, você falou a questão da medicação. Durante muito tempo, sim, a religião todas as religiões, pregavam que a depressão era uma coisa espiritual, que não devia tomar remédios,
Que se tomasse remédios era coisa do diabo, não sei o quê. É, isso mesmo, aconteceu muito. Isso, assim, veio uma cultura criada em cima disso. Sim. E pra desmistificar, tirar essa cultura, foi bem difícil. Hoje quando você fala assim, você vai precisar tomar remédio, qual que é a reação do paciente? Existe esse paciente que fala assim, Gisele, eu não quero, que Deus vai me curar. Tem isso. Aí a gente tem que desconstruir isso embasando a fé da pessoa. Sim. Eu vou pegar a fé dela, a crença, os valores dela e colocar em ação em favor dela. Porque é necessário o medicamento. Aí a gente começa até a trabalhar, né? A questão da... quem fez o remédio? Quem fez? Deus fez. Sim. Aí a gente começa a trabalhar isso com ele para ele entender e desconstruir algo que foi construído lá atrás. Desconstruir uma crença hoje em dia não é fácil, né? Não é fácil. Ainda mais porque é questão de valores. Assim, isso. Você vai mexer no meu íntimo, não, Gisele, eu tenho certeza disso. E hoje, cientificamente, a gente prova que a fé, ela é um dos fenômenos naturais que ajuda. Então, aí a gente traz isso agora que a gente pode trazer para eles entenderem, não, é minha fé, então eu vou basear minha fé no medicamento, que Deus vai me curar, que faz todo efeito para o paciente. Hoje a gente consegue ver, eu consigo ver resultado em pacientes que conseguiram pegar a fé dele a favor dele. Desconstruindo algo, porque ele já chega com uma mente fechada. É isso que é certo. É até o tabu, né? A questão de, quem procura psicólogo é louco. Que também foi construída aí. Durante o tempo. Se você chegou... quem toma remédio de tarja preta? Cara, hoje em dia, durante muitos anos, eu vi isso como zoeira, como chacota. Tipo, você toma remédio de tarja preta. Hoje em dia a galera tá mais mente aberta. Devido também a ter que tomar. A necessidade. A necessidade. Mas antigamente, a pessoa para falar que tomar um remédio de tarja preta era vergonhoso. A pessoa tinha vergonha, porque era assim, o que o T2 vai achar quando eu falar com ele que eu tomo um Rivotril, um clonazepam? É doido. A gente escutava isso, né? Fluoxetina. Então, não, ele vai achar que eles não vão nem me contratar porque eu tomo esse remédio controlado. Ela rasga dinheiro, ela vai bater nos outros. O pensamento era isso. Infelizmente. E por falta de informação também. E por isso que o setembro, a prevenção veio para quê? Para alertar, gente. É necessário, faz sentido, a gente precisa. Porque eu preciso alertar as pessoas que vai acontecer. Todo mundo está sujeito. Não é que só acontece com adulto, com idoso. Não, todos estão sujeitos a passar por esse processo. Eu tenho que trabalhar minhas emoções para me superar esse momento, sabendo quem eu sou, que é a pergunta de milhões que eu falo agora. Primeiro, chegou no consultório, quem é você? Você tem que descobrir quem é você, qual que é o significado da sua vida, qual que é o valor que você dá para ela. Quando você faz essa pergunta mesmo assim, na íntegra, tipo, quem é você? Quem é você? O que a pessoa responde? Não sei. A maioria das vezes. A maioria, Gisele, não sei. Como assim, quem sou eu? Entendendo essa pergunta? Ou então, às vezes assim, em que sentido? Eu sou eu, em que sentido? Muitas pessoas estão esquecendo quem são elas. Não sabem identificar quais são as suas características, quais são os seus medos. Então ela se perde, ela começa a se perder ali. Então hoje eu vou com essa pergunta para mim já descobrir assim, opa, o que está acontecendo com essa pessoa que está levando ela para esse caminho? Às vezes ela se perdeu no meio do caminho. Quando a pessoa se perde, eu acho que tudo que perde o sentido, seja na vida, seja a vontade de comer, tudo que você se perde, eu acho que cara, eu acho que fica uma coisa muito vaga, né? Muito vazia. Fica vazio, porque tudo perde sentido. Você quer um carro, conquista o carro, pra que eu tenho esse carro? Você quer um apartamento, por que eu quero esse apartamento? Você quer trocar de celular, você tá com o celular, que sentido que tem celular? As coisas começam a perder sentido. E a gente avalia também a questão da depressão, uma pessoa desesperançosa. Perdeu o sentido. Nada pra mim faz sentido, Gisele, até viver não faz sentido. Então, assim, uma pessoa depressiva pra tentar suicídio é muito grande, porque não faz sentido a vida. Ela perdeu tudo. Eu tô tentando, eu não consigo. Muitos ainda falam assim, Gisele, eu tô orando, não tô sentindo a presença de Deus. Ela não consegue sentir nada. Eu tô fazendo... Totalmente sem vazia e sem saber, sem direção. Por isso que muitas vezes eu falo, é uma ausência dela mesmo. Por quê? Quando eu sei quem eu sou, eu busco fazer algo que eu gosto, eu busco ter prazer, sabe? Curtir aquele momento, curtir aquele espaço. E quando não faz sentido, fica um vazio, assim, que você tenta encaixar as coisas e não não encaixa. Literalmente é tentar pôr um triângulo dentro de um quadrado. Você bate, não encaixa. Quando você acha que vai encaixar, a outra parte fica do lado de fora. Nossa. Então é um vazio. Eu até falei esses dias. Eu vi muito o Marvel, né? Eu sou muito fã da Marvel. Sim. E um momento que ele tá caindo no buraco, Loki cai no buraco. A depressão é isso. Eu vou caindo.
eu não vejo, não tem onde eu segurar, então eu vou caindo. Eu tentei até pensar assim, é algo que me aperta. Só que não, porque eu apertando, você vai apertando até você encontrar. E quando apertou, automaticamente você vai segurar em alguma coisa. E fora que quando você aperta, no você apertar, você vai segurar em alguma coisa. Então, você tá sentindo algo. E a depressão, você tá caindo. Você tá tentando segurar e não tá conseguindo. Então, você tá só caindo. E deve ser uma sensação, assim, super... Eu acho que o problema é que quando você também conta pro próximo, você já tá indo pro buraco, como você falou. Aí você fala assim, nossa, tô legal hoje. Ó, que frescura. Nossa. Ah, mas se você não levantar, a vida vai continuar assim. Cara... Não é assim. Não é eu acredito que muitas pessoas escutam isso, né? Muitas. Principalmente no meio familiar. Por que a gente fala muito família tóxica? Porque a família é pior, assim. No quesito, assim, tem as exceções. É importante a gente falar. Mas tem aquela que não te dá o suporte que você precisa. Às vezes você fala assim, nossa, eu quero isso, eu tô precisando disso. E a pessoa, não, para com isso. Você tá empurrando a pessoa mais quando você fala isso. É frescura, para com isso, levanta da cama. Porque tem os estágios da depressão que é interessante também a gente saber. E tem hora que eu tô muito mal, levantei de manhã. Muito mal. Tô bem agora. Aí você fica super bem. Até 1 hora, 2 horas, você tá... Nossa, eu tô melhorando, tô ótimo. Vou até querer ir no meu psicólogo para achar um remédio. Só que no final da noite tudo desaba. Aí por que confunde a cabeça de familiar? Dentro de um dia você vai... Você vai na montanha-russa. Sim, nossa, que isso. Que aí o paciente acha que tá bem, tipo assim, nossa, eu tô bem. Aí o que acontece? O erro. Para de ir na terapia, não, porque acha, não, eu tô melhor. Só que é picos. Oscila, né? Tem dia que eu vou estar uma montanha, literalmente uma montanha-russa. Eu começo indo bem, tô bem, aí no final do dia eu tô super mal. Aí por isso que muitas vezes a família acha que é frescura. Porque ele dá esses picos. E é normal. Então, a culpa também não é da pessoa também. Não é da pessoa. Assim, às vezes a gente trata também como insensibilidade do parente. Lógico, pode ser que sim. Mas também pode ser também falta de conhecimento. Falta de conhecimento. E você aconselha, às vezes, um parente mais próximo a acompanhar ou não? Sim, porque hoje eu sou da abordagem sistêmica familiar. Sim. Eu atendo a família como um todo e o sujeito também. Sim. Então, tem casos que eu falo. Se o paciente autorizar, claro, o paciente autorizando, olha, eu posso trabalhar isso com um familiar seu para poder te dar esse suporte. A maioria diz, por favor, porque eu não tô tendo força. Aí é onde que o meu trabalho entra aí também. Aí eu entro em contato com o familiar. Principalmente no caso de adolescente acontece muito. Aí falo, explico a situação, monto estratégias com a família para poder dar esse suporte. E a prevenção também é essa. É eu alertar os familiares. E o Setembro Amarelo, ele traz isso pra gente. Olha, isso vai acontecer dessa forma, a família tem que conduzir desse jeito. Acolher, sabe? Tá? Preparar a pessoa para esse momento. Tipo, cara, no momento que ela estiver feliz, ela vai estar feliz. Isso. Aí vai ter um momento que na mesma hora, antes de acabar as 2 horas da tarde ali, ela vai ficar triste. Eu até estipulei esse horário, mas não quer dizer que aconteça nesse horário. Acontece do paciente estar bem e no final do dia não tá. E é normal acontecer. Sim. Então a gente tem que só entender que é um estágio que ele tá passando. Então nesse momento que ele tá bem, eu tenho que trazer ele pro meu mundo. Não adianta eu falar com ele gosta de skate, eu querer fazer ele andar de skate, que pra ele o skate perdeu o sentido. Então, se ele gosta de skate e eu de patins, eu falo, olha, vamos andar de patins comigo hoje? Eu não quero. Vamos lá só de fazer companhia, porque eu tô precisando de uma companhia hoje. Aí você traz ele pro seu mundo. Que aí você vai fazer ele caminhar, fazer ele olhar com outros olhos, trazer esperança pra ele, buscar sentido pra ele. E isso é importante, que ele precisa se sentir assim, nossa, tenho valor pra alguém. Nossa, a Gisele faz questão que eu esteja lá. Se sentir útil, então. Se sentir útil. Eu acho também que a inutilidade também, eu acho que nesse momento, tipo assim, já que a pessoa tá ruim, assim, tudo pra ela tá ruim, deixa ela aí, ó. Ela começa a potencializar só o lado negativo dela. Sim. Ela perde a visão das qualidades dela. Então tem que construir, mostrar pra ela que ela tem qualidade. Não, que bom que você tá aqui, se você não tivesse aqui eu ia estar sozinha. Boa. Então tem que potencializar a qualidade daquela pessoa. Zé, mas eu não vejo nenhuma qualidade no adolescente. Tem, gente, tem qualidade sim. É porque a gente fecha só pro lado negativo. E a gente tem que abrir. Fazer com que aquela pessoa se enxergue lá dentro. Fazer com que dá certo. Tá difícil? Tá difícil, é uma planta. Hoje mesmo eu postei lá no Instagram. A gente refloresce o tempo inteiro. Vai ter coisas que a gente tem que podar. E é necessário para reflorescer de forma diferente. E vai ter momentos que vai nascer galhos bons e vai nascer galhos tortos. Então assim, mas vai nascer, vai crescer. Nascer não vai crescer. A questão é cuidar. Para que isso cresça e refloresça com mais força. Só que eu tenho que respeitar os processos. E o difícil é eu respeitar
que essa fase é ruim. É difícil. É difícil porque eu tenho que entender que eu não sou essa fase. É aquela questão. Eu sou e eu estou. Eu estou passando por uma fase difícil. Então, eu tenho que buscar algo que me dá esperança. Algo que me dá luz. Algo que me dá paz. Algo que me motiva. Que me faz enxergar com outros olhos. Que é o que a gente precisa trazer para esse paciente. E a terapia vai trazendo isso para ele. Fazendo ele enxergar. A gente trabalha com várias intervenções, né? Ah, não vou no psicólogo, eu vou só conversar, eu converso em casa. A gente não só conversa. Tem intervenções que a gente pratica com o paciente, fazendo ele refletir sobre o que ele está sentindo, sobre a dor dele. Então, eu falo que nem as pessoas falam assim, eu tô cansada. Se eu tenho um bom diálogo com o meu filho em casa, se eu sei conversar com ele, se eu sei respeitar a opinião dele, eu consigo montar um plano estratégico a partir da ideia dele. Sim. Para ele se sentir bem. Porque o importante é eu ter um bom diálogo e fazer ele se encontrar. Tanto ele quanto eu. Então, assim, que existe, sim, a questão do adolescente se revoltar, mas por falta de apoio. Aí vai ter aquele pai, não, Zé, mas eu apoio meu filho isso, e mesmo assim ele tá nesse caminho. Mas aí a gente tem que rever todo o contexto, né? Todo o contexto daquela criança, toda a cultura inserida, todos os valores inseridos, para ver o que fez ele levar esse caminho. Às vezes eu até soltar demais é perigoso, então tem que ter um equilíbrio. Hoje que a gente vai mais ver os adolescentes que fazem o que quer, porque o pai não tá ali puxando literalmente as rédeas, olha, isso pode, isso não pode, tá tudo fora do controle, porque a pandemia veio, os pais ficou todo mundo dentro de casa, aí todo mundo começou a se desencontrar com todo mundo, se desencontrar no sentido de atritos, porque antigamente cada um ia para um lado, um para a escola, outro para o trabalho, se reunia só à noite. Final do dia, todos cansados, todos cheios de frustração ou de emoção, cada um contava ali, dormia e assim ia todos os dias, né, cara? E aí empurrando com a barriga, cada um seguindo o seu caminho. Só que aí deparou todo mundo dentro de casa. Aí tipo, quem é você de novo? E eu tava até vendo sobre isso, o índice de separação, de divórcio na pandemia explodiu. O índice de suicídio explodiu. O índice de crises. Às vezes você estava vivendo dentro de casa com uma pessoa e não sabia quem que era ela. Você não conhece, você não conhece, porque você não tem nenhum tempo de prazer. A gente fala um tempo de qualidade. Qualidade, né, cara? Né? É uma outra coisa também, quando a gente fala de prevenção. Quando eu vou conversar, falar da semana, falar da rotina com o paciente, a primeira coisa, qual que é seu hobby? Mas olha, que hobby? Não tem hobby, não. Tem gente que não tem hobby? Não tem hobby. Que isso, cara. Eu achei que tem gente que não tem. Eu achava que todo mundo tinha. Não tem. Tipo assim, Zé, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar a conta, não tem tempo pra isso, não. Não tem tempo pra nada. Aí, ou então vira pra... Onde? Voltou? Ei, voltou? Ô, galera, desculpa aí. Nós havíamos perdido o áudio aqui. Hoje a gente tá tendo muita... não sei se é internet. Hoje em dia a gente tem uma internet que, infelizmente, a gente trabalha com internet, a gente tá tendo muito pico hoje. Acho que porque choveu também, começa a chover, começa a dar isso aí. Mas voltou, fechou, falou que voltou. O Lalo Black tá aí, Lalo. Um abraço, cara. Isso aí, ó, vai acompanhando a gente aí. Compartilha com a galera, deixa seu like aí. E pegando um gancho aí de que você falou aí, beleza, a criança, existe um índice maior por idade ou não? Ou isso... Hoje em dia não tem, não. Teve um período que a gente falava muito na questão de idade, do 17 até os 40 anos. Mas hoje em dia não. Tá muito livre, digamos assim. Tá muito solto. Qualquer um, sabe? Todos estamos sujeitos. Então não tem uma idade específica pra gente falar assim, vamos trabalhar a prevenção só com pessoas de tal idade. Não, por isso que ela tá, a gente não, né? Tem essa prevenção para poder jogar aberto. Porque tinha o tabu antes. Porque se eu falar sobre suicídio, o tabu era, a sociedade vai achar que eu tô induzindo todo mundo a se matar. Sim. Não é que, não. Porque o engraçado é que quando eu vou fazer uma prevenção para Dorflex, para dor de cabeça, eu não tô falando que todo mundo vai ter dor de cabeça, né? Só que era aquilo. Até antigamente, quando a gente vê na televisão, né? A minha mãe falava assim, aquela doença que não pode falar o nome. A minha vizinha morreu, né? De quê, mãe? Aquela doença que a gente não pode falar o nome. Tinha muito isso. Que era o câncer, né? Eu não posso falar de câncer, senão eu tô atraindo câncer. Então, todo mundo tinha isso. Eu não posso falar de suicídio, porque eu tô atraindo isso pra mim. Não é. É eu saber que existe pra mim buscar um escape disso. Então, todo mundo tá sujeito se eu não cuido da minha saúde mental. O que a gente frisa muito? Saiu em várias reportagens, vários jornais, falando que a profissão do século, né, a profissão agora que vai faltar é psicólogo. Porque as pessoas estão começando agora a cuidar da saúde mental.
Porque as pessoas... Tá tendo muito... O número de gente ansiosa aumentou, assim. E o legal é isso aí, porque eu acho que sempre existiu crise de ansiedade, sempre existiu. Só que como estava tudo meio que silencioso na pandemia, aflorou mais. Aí como você falou, a galera agora descobriu, cara, não adianta eu ter dinheiro, eu ter o melhor carro, eu ter a melhor profissão, e eu não ter a minha mente, o meu emocional, não tá legal, cara. Então a galera começou a entender mais isso também, né? Começou a fazer sentido, que tipo assim, existe até aquela questão da compra compulsiva. Eu vou comprando. Não, eu gosto muito de comprar. E você entende que não é que você gosta muito de comprar, é a questão da ansiedade. Que faz você querer trabalhar isso aí. Não, eu tenho que comprar. E você tem aquele vazio que você não sabe o que é. Então você precisa se encontrar. Chega gente pra mim e fala assim, Zé, eu tenho problema de comunicação. Aí você vai conversar com a pessoa, não é comunicação. Às vezes é uma insegurança, às vezes é autoestima baixa, que faz a pessoa, que leva ela a ter um sintoma, que leva ela a mudar de comportamento. Então são N questões que a gente tem que ficar em alerta. Minha autoestima tá legal? Né? Fazer um checklist ali de como eu tô. Minha autoestima tá boa, eu tô bem, tô com a minha emoção boa, tô no emprego, tô no relacionamento, como tá meu relacionamento? Se perguntar, a gente fala, né? Ser detetive de você. Sim. Você vai investigar você. Sem se comparar com o outro, porque a comparação também é cruel. E eu me comparo, não é com algo bom. Nossa, sou esperto igual o D2. Não. Nossa, o D2 tá lá na frente, eu tô aqui atrás ainda. Eu vou fazer pra chegar lá. Isso, então eu tenho que me comparar pra me motivar a chegar lá. E não me comparar me diminuindo. Que é o que a gente faz, a gente se diminui. E não é isso. Eu acho que vamos voltar agora lá aos tempos dos nossos avós. Nós, o bate-papo tá mó gostoso, mó da hora, pô. Que bom. Voltamos aí com o áudio aí. Felizmente, gente, o ao vivo ele tem muito isso, né? E a gente começa a chover, começa a dar esses negócios. Acaba a luz, acaba a internet. Teve uma vez aqui, Zé, que a gente tava... O bom que já tava no finalzinho do podcast. A luz acabou do bairro. Nossa! Só que assim, a gente já tava quase encerrando, então foi um negócio bem... foi tranquilo. Mas vamos lá então, voltar ao nosso bate-papo aqui, galera. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem saber de algo aí, não só assim sobre suicídio, sobre depressão, alguma coisa assim, pode mandar aí no chat aí que nós vamos estar respondendo para vocês aí, tá bom? E vamos lá, vamos voltar aqui. Tá? Essa questão que você falou, que a gente estava falando da questão da cultura, sabe? Sim. É uma coisa que a gente precisa desconstruir urgente, né? Senso comum, né? A gente fala senso comum e cultura, porque a cultura traz como é besteira, como é frescura, corpo mole, é falta de Deus, é preguiça, e não é isso, é sentimento, é emoção, é ajuda que a pessoa precisa, é se sentir acolhida, se sentir abraçada. Quando a gente fala assim, ter empatia, é literalmente amar e sentir a dor. Eu não consigo sentir a dor, nossa, ela tá perdendo alguém, eu não consigo falar, nossa, tá doendo em mim, mas eu consigo trazer força pra ela no sentido assim, não, vamos superar junto, eu tô aqui com você. A gente vai vencer esse momento junto. A separação dos pais, meus pais, muitas vezes, separou, a culpa é minha. Não, a culpa não é sua, é a emoção deles, que eles não deu certo, cada um vai seguir seu caminho e você vai seguir o seu. E vai ter os dois ali do mesmo jeito. Zé, na escola, os meninos ficam me chamando que meu cabelo é duro, que eu sou preto, que eu sou branco. Não, você sabe quem você é. Você tem característica dos seus pais. Imagina você, se não tivesse característica do seu pai, como que você se sentiria? Aí então, ia ser pior. Então você vai construindo aquilo ali. Então, quando a gente fala de desconstruir, é desconstruir o que o outro fala. Olha, nossa, é isso. Não, fala da sua emoção, fala o que você sente. A gente, muitas vezes, fica com medo de falar o que a gente sente. Nossa, o que o outro vai pensar? Não. Como que você tá pensando? Como que você tá se sentindo? Isso que tem que importar agora. Eu tenho que expressar o que eu tô sentindo para me sentir livre dessa emoção desse momento. Eu tinha construído isso, Gisele.